A palavra de Deus está aqui para neste dia, está no Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor e que a palavra de Deus ela possa entrar no solo do nosso coração e frutificar, para que os nossos frutos eles possam ser manifestados. Em nome de Jesus, para que o nosso arrependimento possa ser genuíno. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém. Confiança no Senhor. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendam-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama. Amém. Assim como o pai corrige o filho quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. 13. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria. Quem é a sabedoria? A não ser o próprio Deus. É por isso que nós só obteremos a sabedoria se tivermos o temor. Porque só podemos ter sabedoria se respeitarmos o dono da sabedoria. Quem é a sabedoria? Que é o próprio Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá muito lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita ela oferece vida longa, com a esquerda riqueza e honra. Ela o guardará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão quando for dormir. Não sentirá medo, pois quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que os seus pés fiquem presos numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não diga volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe faz mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor. Mas os justos, ele oferece a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça
aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra sobre sabedoria, que a gente tanto busca, tanto pede, mas que venha um princípio, antes da sabedoria vem um princípio. E Deus nos fala, nada se compara à sabedoria. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, aquele que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara à sabedoria. E a gente fica buscando neste mundo, as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, saciar nossa carne. A prosperidade a gente acha que é ter sempre coisas, bens materiais. E aqui Deus está dizendo que se a gente adquire a sabedoria, é mais valiosa do que a prata, que o rubi, e dá mais lucro que a prata e o ouro. Amém. A sabedoria vale mais do que muitos rubis. Nada do que você deseja se compara à sabedoria. Amém. Por que nada se compara à sabedoria? É uma pergunta. Porque a sabedoria é a pessoa do próprio Deus. A sabedoria é Deus. Deus nos exorta a não nos impressionarmos com a nossa própria sabedoria. A não cairmos na tentação de acharmos que a sabedoria vem de nós. Vem de nós mesmos. Mas temos a gratidão e o respeito de reconhecermos que toda a nossa sabedoria vem de Deus. E isso se chama temor a Deus. Um respeito supremo a um Deus que nunca nos abandona. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tema o Senhor e se afaste do mal. É uma ordem, mas uma ordem com promessa. E Deus, Ele promete que então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Muitas vezes a gente está doente e sempre vai para o médico e corre para um lado, corre para o outro, tem medo da doença. Mas a gente não lembra dos princípios de Deus se a gente lê a palavra e obtém a sabedoria. Que Deus, Ele vai dar a saúde para o nosso corpo e para a nossa alma e para os nossos ossos. A gente sabe que a doença está para todos porque o pecado está no mundo. Mas Deus é um Deus que não mente no que Ele fala. E Ele nos protege, nos guarda e nos guia. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. E nós temos que se nós tememos a Deus, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E também se nos afastarmos do mal. Tema o Senhor e se afaste do mal. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Que difícil, viu? Porque eu sou uma pessoa, como a irmã Andréia falou, eu acho que eu sou mais medrosa que a irmã Andréia. Porque realmente eu sou, se falar de medo, todo mundo lembra de mim. Diga aí, porque eu não vou falar que sou, porque eu era o medo em pessoa. O medo em pessoa. E eu tinha a doença do medo, que é a doença generalizada do medo. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite nós saímos daqui hoje, esse medo não vai nos acompanhar. Porque nós precisamos de fé. E hoje até, confirmando a palavra, né, que eu estava ouvindo um culto no lar, que eu escuto eu escuto o culto no lar do pastor Chico Chagas, né? E ele, e eu acompanho. E tia Rita, ela confirmou aqui o que ele falou. Que não é porque ele é pastor que ele não tem medo, ele tem um temor, né? O filho dele viajou para algum lugar, não sei se foi Alagoas, e alguém falou para ele que não era para ele ir. Eu acho que umas 3 pessoas falaram que não era para ele ir para essa viagem, que ia acontecer um acidente se ele fosse. Mas aí o filho foi, a nora foi, o neto e outros pastores da igreja. Aí ele disse: e agora, Jesus? Porque eu não vou, mas meu filho vai para essa viagem, minha nora, os meus pastores. E ele disse que ficou a noite toda orando, em vigília, para Deus proteger o filho. E o Salmo 91, ele estava lendo sempre, para Deus proteger o filho dele nessa viagem e com a família. Então, nós não estamos isentos do medo.
do medo do temor, mas não do medo que nos aprisiona a fazer aquilo que devemos fazer. Como pastor, ele foi orientado a não ir. 3 pessoas falaram, então Deus profetizou para ele não ir, mas os outros tinham que ir. E ele tinha que ficar em combate com os outros que estavam indo pregar. Então, é a obediência que nos protege, não é? A gente tem o dia certo e o tempo certo de morrer. Amém. Mas tem gente que antecipa, né? Que Deus, Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos viver. Desde quando nascemos, não, desde quando Ele nos concebeu, né? No ventre da nossa mãe. Ele escreveu a nossa história ali. E nós queremos ansiar para vivermos essa história aqui nessa terra, para que muitos outros, gerações e gerações, possam também conhecer o nosso Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, é obedecer, a obediência. Tudo começa em obedecer a Deus. Obrigada, Senhor. Confiança inabalável no Senhor, pois aquele que nos guarda não dorme. Amém, Jesus. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E aqui implica, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente ora, entra no quarto e acha que Deus está falando com a gente que é para seguir esse caminho. E depois a gente fica frustrado, né? Porque a gente descobre que foi a gente que queria. Eu estava organizando essa vigília. A tia Rita, vou ter folga na sexta-feira. Estava orando no quarto, estava toda cheia do Espírito Santo. Meu marido vai comigo. A gente vai pro hotel, dorme e eu vou voltar descansada. Para que a tia Rita já me frustrou, né? Seu marido não vai, viu? Ele não vem, não é a hora ainda. Aí eu fiquei triste, né? E realmente ele não veio. Então não é da forma que a gente quer, não é do jeito, não é no tempo que a gente quer. Meu Deus, como a gente, na adrenalina, né? Da unção ali, na conversa com Deus, a gente tenta manipular Deus. É tipo, é fazer a nossa vontade, né? Tipo, a minha vontade. E Deus. Manipular Deus um pouquinho, igual o marido, né? Deus pensou esses. Não, foi Deus. Aí tia Rita, eu fiquei até com raiva, fiquei até estressada. Acho que a Rita não quer que meu marido vá, não. Mas, realmente, a irmã Andréa tem um testemunho muito forte nesse sentido. A irmã Andréa vinha chorando, chorava muito até lá em casa da irmã Andréa, para casar. E Deus, no tempo certo, concedeu. E hoje ela está aqui com o marido dela. Então, isso aí é muita honra e muita glória de Deus. cheia da unção. Cheia da unção. Então, Glória ela a Deus. esperou no Senhor, ela chorou muitas vezes, né? E Deus a abençoou. E todas nós aqui temos esse tempo de Deus. Não é no tempo que a gente quer. É no tempo de Deus. Então, nós temos que confiar nele. Amém. Amém? Honrar Deus com as nossas riquezas e com tudo que temos e que somos, pois a gratidão é uma marca da santidade. Amém. Pois é, só é santo quem agradece, quem é grato e quem sabe que Deus, Jesus Cristo, Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a maior gratidão, por isso que ele fala, honre Deus nas riquezas. Qual é a nossa maior riqueza? Adoração. É o próprio Deus. É o próprio Deus em nós. Honrar aquele que nos deu tudo aquilo que temos, né? Então, se Ele deu a gente o Espírito Santo de Deus, que nós possamos honrar com tudo aquilo que Ele nos deu, que é o próprio Espírito Santo em nós. Glória a Deus, porque o apóstolo Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E eu estava lendo Amém. Provérbios com meu marido, em outra passagem aqui, que fala de mulheres mal intencionadas e que Deus mostra na Bíblia como se livrar delas, né? Eu fico dando conselhos. Aí, no final, falou de justos. Os justos viverão, não sei o que lá. Não lembro mais, perdão, Jesus. E o meu marido disse, quem é justo? Eu digo, ninguém é justo. Ninguém é justo. O justo é aquele que tem Jesus. Ninguém é justo. É porque é difícil ele entender, né? Porque ele acha que todo mundo é igual. E realmente todo mundo é igual. O justo, para Deus, é aquele que carrega o Espírito Santo. Aquele que abriu o coração para receber o Filho dele.
esse é o justo. Esse é o justificado, na verdade. Né? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E por isso nos tornamos justos. Mas meu marido não entende ainda. Ele está ainda caminhando, né, sem perceber, né, mas está caminhando para entender. Para a direção. Aí eu disse, você não vem na vigília agora, vai ler Provérbios, em nome de Jesus, um capítulo por dia. Pelo menos conquistei isso, né? Valeu a pena, valeu a pena. A luta. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não rejeitar a disciplina do Senhor, pois quem nos ama nos corrige, quem nos ama nos exorta, para que continuemos nos caminhos corretos. E Deus nos ama incondicionalmente. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que Deus tem preparado para os que o amam. E como provamos que amamos a Deus? Como provamos que amamos a Deus? Obedecendo os seus mandamentos e ordenanças, né? É assim que provamos que obedecemos a Deus, que amamos a Deus. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, e assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Não perder de vista o bom senso e o discernimento, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seus caminhos e seus pés não tropeçarão. O homem mais sábio do mundo já existente foi o rei Salomão. Com toda a sua sabedoria conquistada por Deus, pelo próprio Deus, tropeçou em seu próprio entendimento. Salomão, o homem sábio, pediu a sabedoria a Deus e Deus o concedeu a sabedoria. Só que ele esqueceu do princípio básico da sabedoria, que é o temor do Senhor. E ele acabou ali se perdendo no meio da própria sabedoria, porque ele estava enxergando que ele era sábio e não Deus. Então ele se perdeu no meio do caminho, perdeu o temor, porque o princípio é o temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu tenho sabedoria. É o princípio da sabedoria. Aleluia. E quando perdemos esse princípio, perdemos a sabedoria de Deus e vivemos a nossa. Né? Como eu estava querendo viver, a gente quer viver a nossa sabedoria. E a nossa sabedoria é perdição. Nós temos que ter o temor do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos esforcemos, meus irmãos, pois o reino dos céus é tomado à força. Precisamos nos esforçarmos para vivermos em paz com todos e em santificação, pois só assim veremos a Deus. Amém. Glória a Deus, Jesus. E só iremos amar o outro quando nos amarmos primeiro. Verdade. E só iremos nos amar primeiro quando amarmos primeiro a Deus. Amém. Glória a Deus. Peçamos todos os dias a sabedoria ao nosso bom Deus, que nos dará de bom grado, mas sem nos esquecermos que Ele, o nosso Deus, é a própria sabedoria, pois sem Deus nada podemos fazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Aí Deus me deu a palavra em Mateus 6,33, que diz, que essa palavra já foi dita aqui hoje também: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas esse versículo ele está em um contexto bíblico que nos direciona a confiarmos em Deus. Vamos ler ele, para que nós possamos ter maior entendimento. Mateus 6,33. Glória a Deus. Mateus 6,33. Ensino sobre a preocupação.
Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se revestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres de hoje, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje as preocupações deste dia. E quando eu recebi aqui a unção de pastora, para a honra e glória do Senhor Jesus, a palavra foi essa. É difícil colocar Deus em primeiro lugar. E eu venho lutando para conseguir. E até hoje eu não consegui, não. Até esse exato momento eu ainda não consegui, porque eu sei que eu tenho que dar minhas primícias a Deus. Eu sei que quando eu acordar eu tenho que ir para o quarto. Ou onde eu estiver, eu tenho que primeiro agradecer pelo dom da vida. Eu tenho que primeiro orar. Eu tenho que primeiro buscar a Deus, para que eu possa ter força para enfrentar o dia. Mas aí a gente vai para o telefone, a gente vai para outras coisas e acaba não tendo tempo para falar com Deus. E o tempo é todo desperdiçado. A gente acha que não faz nada no dia. O dia não é produtivo. Eu acabo não fazendo nada. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz hoje? E quando a gente acorda e dá as primícias para Deus e ora e se enche da porção diária, porque é diária, a gente acha que a gente orou uma vez, já vai sair da vigília e a unção vai todo dia. Já só no Tá todo mundo na unção já. Vai todo mundo inteiro. pro céu. O mês inteiro. Não, pro céu até vai. Não, mas assim, eu tô falando no sentido que a gente já acha que é salvo o tempo todo, mas a gente tem que vigiar, não é? Orar todos os dias sem cessar. É a porção diária ali. Diária. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos hoje sair daqui com os princípios do Senhor no nosso coração. A palavra do Senhor, busque o Senhor Jesus em primeiro lugar. E todas as demais coisas que a gente procura e busca e trabalha, e vai para um lado, vai para o outro, nos serão acrescentadas. É porque a gente não confia no Senhor. A fé pequena, a fé não tem nem fé, porque se for pequena, né, até tem jeito. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, tira o medo. Que difícil, é desafiador, mas o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajude. Sopra o Teu Espírito Santo sobre nós, sopra o Teu Espírito Santo sobre a igreja, assim como Salomão em Eclesiastes, ele reconheceu, ele voltou para Deus. Eu acredito que foi Salomão que escreveu Eclesiastes. E ele ali, meu Deus, falando que tudo debaixo do sol é em vão, todas as coisas não faz sentido, porque ele perdeu o que fazia sentido, Senhor. E no final de Eclesiastes ele fala, todas as coisas, e todas essas coisas, o que vai ficar no final é o temor ao Senhor. O que nos resta é temer a Deus. É o principal, e é o início e é o fim. A obediência, o temor, a honra, a glória a um Deus que deu a sua vida para nos salvar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir.
faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover e tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, eu creio que Deus já soprou o vento que vai nos levantar, que vai nos restaurar. E nós não sairemos daqui os mesmos. Sairemos daqui cheios do Espírito Santo, ainda mais cheios do Espírito Santo, ainda mais cheios da unção de Deus. E que Ele nos ajude a viver nesse mundo desafiador, em que a morte é o nosso pior inimigo. Senhor, tira o medo. Senhor, em nome de Jesus, é o último inimigo a ser vencido. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós não conseguimos, e que nós possamos ter a humildade de falar assim como Paulo, né? De todos eu sou o pior, porque assim nós não vamos cair, assim nós vamos continuar caminhando na dependência, não nos achando fortes, não nos achamos, não colocando a nossa confiança em nós mesmos, na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, mas honrando aqueles que estão acima de nós, que Deus colocou como nossos pastores, honrando as hierarquias que Deus colocou para nos orientar aqui na terra, porque Deus, Ele fala, se a gente não obedece às autoridades aqui, como é que a gente vai obedecer a Deus? Não é possível eu obedecer a Deus se eu não obedeço ao meu pastor. Não é possível obedecer a Deus se eu não obedeço ao meu pai, à minha mãe, às pequenas ordens daqui desta terra. É impossível, meus irmãos. Nós precisamos respeitar princípios. Nós precisamos honrar a quem tem honra e dar glória a quem tem glória. Que nós possamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Que nós possamos orar pelos nossos pastores, orar pelas autoridades que o Senhor destituiu para nos governar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tira toda a rebeldia do nosso coração. Todo o coração, Pai, amargurado, cheio de traumas, tristes, abatidos, depressivos. Coloca, Senhor, um coração de carne, um coração que escuta as coisas que vêm do alto, dos céus, um ouvido sensível, um olhar de luz e não de trevas, um olhar cheio da luz de Deus, cheio da paz que excede todo entendimento, para que nós possamos manifestar a glória de Deus nesta terra tão decaída, meu Deus. Em nome de Jesus, eu vim nesse trem e eu pude ver, quando a gente vem, quanto mais tarde ou muito cedo, a gente vê muita coisa. Em nome de Jesus, muitos jovens, muitas coisas, meu Deus, acontecendo neste mundo. E o Senhor está nos levantando neste dia para ser sal da terra e luz do mundo. Não vai ser fácil que o Senhor esteja segurando a nossa mão. Em nome de Jesus, porque são muitos devoradores, Pai. São muitas pessoas devorando, assim como a Tua palavra disse. Que os filhos das trevas são mais disciplinados que os filhos da luz, Senhor. Dai-nos disciplina. E assim como os filhos das trevas trabalham contra o Senhor Jesus, nós possamos manifestar a glória do Senhor. Levantar como exércitos de Deus nessa terra, marchando assim como Josué, em ordem de batalha. Espírito Santo, assim como Moisés, os teus servos, Josué, todos aqueles que o Senhor levantou, que sofreu muitos profetas, meu Deus, mas eles não desistiram, porque tem uma força maior. Dai-nos essa força, essa coragem. Guarda a nossa família, a nossa casa no teu esconderijo e tira o medo que nos impede
de ser ousados em Deus, de ser ousados em Cristo. Em nome de Jesus, hoje não seremos mais os mesmos. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e desde já eu te agradeço. Enche-nos, 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 enche-nos de Ti. Glória a Deus. Eu vou cantar mais um louvor agora para concluir. Em nome de Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja o santo nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode aumentar até um pouquinho a televisão, não sei se é aqui. Danke.